Boa noite para todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou a Lara Roxo e eu vou apresentar rapidamente para quem está nos conhecendo agora quem sou eu e o que é o Espaço Elabora para a gente começar essa entrevista, que eu estou muito animada para essa entrevista. Bom, eu sou fonoaudióloga, trabalho com transformação de conflitos e comunicação não violenta. E, juntamente com a minha irmã, que é psicóloga, né, nós somos profissionais da saúde, a gente criou o Espaço Elabora já há alguns bons aninhos, mais de 10 anos, com a intenção de que fosse um lugar em que a gente pudesse pesquisar, investigar, transformar e colocar no mundo tudo aquilo que a gente acredita que seja a favor da vida, a favor da existência e da coexistência, e de toda a vida, não só de algumas vidas. Então, para além dos atendimentos em saúde especificamente, com o objetivo de combater patologias e sofrimentos, a gente entende que, a gente foi percebendo que seria muito importante a criação de espaços, de momentos de reflexão coletiva. Então, conforme foram passando os anos, nós fomos criando uma série de ações com essa intenção, em que a gente pudesse, profissionais de saúde, as pessoas que nos procuravam, pacientes, quem tivesse interesse, que a gente pudesse coletivamente refletir sobre o que é viver e o que é coexistir individualmente e coletivamente. E aí fizemos tours culturais, cines debates, rodas de conversa, seminários, oficinas e etc., sempre com essa intenção fundamental. Até que chega a pandemia, né? E a gente fica privado desse momento coletivo presencial. Por sorte, a gente tinha reencontrado uma pessoa muito querida da nossa vida, que é essa mulher maravilhosa que é a Flávia Santana, que, em parceria com a gente, nos ajudou a colocar essa intenção de reflexão coletiva de uma forma segura durante a pandemia, e por isso a gente está fazendo o Elabora agora em rede, né, virtualmente. Então, com as entrevistas, com os cafés com prosa, estão chegando cursos virtuais, uma série de coisas, para que a gente possa continuar compartilhando, partilhando, aprendendo e escutando, que é o que a gente acredita que seja, de fato, saúde. Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista muito importante com uma pessoa muito querida e que eu sei que compartilha muito da nossa forma de entender o que é existir nesse mundão. E eu vou começar agora já a passar a palavra para a Flávia para a gente iniciar. Boa noite, Lara. Boa noite, Milena. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a Flávia Santana e vou conduzir a entrevista de hoje. E para a gente começar, Milena, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contando um pouquinho da sua experiência profissional, o que te fez escolher ser doula, se a questão da violência obstétrica teve alguma influência nessa sua escolha. Ai, mulheres, arrepiei te ouvindo falar aqui, Lara. Porque é isso, compartilho mesmo dessa visão de mundo, dessa vontade de, sabe, de transformar o mundo de alguma maneira, né? Mesmo que precise passar por adaptações, né, Flávia? Que bom que você está aí com o Espaço Elabora, porque é disso que a gente precisa, né? Espalhar a voz, né? Espalhar o recado. Enfim, então, eu sou a Milena, né? Eu tenho 2 filhos, o Davi e o Caio. O Davizão está com 9 anos. E o Caio vai fazer 6 em novembro. E a maternidade, assim, eu falo que foi o ponto de mudança, assim, sabe? Ponto de mutação para mim, assim, na minha vida. E mais do que a maternidade, trazer a maternidade para um sentido mais consciente, mais ativo, sabe? Assim, me questionando o entorno, enfim. O meu filho mais velho nasceu numa cesariana agendada, assim, pacote completo de falta de informação, sabe? Eu queria muito um parto normal, né? Eu sou doula há 5 anos, depois eu entro nessa história. Vou primeiro falar um pouquinho das crias.
ele veio num contexto em que eu, né, além de doula, eu sou veterinária. Então, minha formação primeira é veterinária. Eu fiz residência no Jockey do Rio, então passei, né, naquele movimento muito agressivo dos cavalos, assim, não só agressivo, capitalista mesmo, né, de lucro. E aí eu saí do Jockey, vim para o interior com a ideia de que aqui pudesse ser diferente, né? Eu também tenho especialização em acupuntura veterinária, então eu tenho um olhar muito para a medicina preventiva, né, para o cuidado, para essa integralidade do ser, né? E é a mesma coisa com os cavalos, né? E eu não me encontrava, sabe? Ficava sempre faltando um negócio aqui, foi muito louco. E o Davi veio, eu engravidei, e eu estava bem inserida no sistema, assim, sabe? Então, sou uma mulher branca, privilegiadíssima, de classe média, né? Eu moro num condomínio, hoje eu percebo que isso aqui é um baita de um sistema feudal, né? A gente não se questiona, mas é nesse lugar que a gente vive, que a gente se fecha. Mas, enfim, naquele momento eu queria um parto normal, porque eu entendia a fisiologia do parto, assim, né? Acompanhar parto de égua é pôr a mão para trás, a gente não intervém, né? A gente não coloca a mão, a menos que seja absolutamente necessário. Então, assim, para mim era isso. E aí eu lembro que eu falei para o obstetra, assim, eu falei, eu quero um parto sem anestesia. Daí ele falou, não, filhinha. Não, filhinha, você não, duvido, você não consegue, né? Porque dói demais. Eu falei assim, não, mas eu quero muito sentir. Daí ele, tá bom, a gente vai conversando. Então vamos falar do parto normal? Vamos conversar sobre isso mais pra frente. Tá bom. E eu sempre querendo conversar muito a respeito do parto normal. E eu achei mesmo que eu ia para um parto normal. Pelo convênio, tá, gente? Pela Unimed. E aí, foi chegando perto, o meu marido estava mudando de emprego, então, assim, ele ia para uma missão diferente, assim, né? Ele é piloto, ele ia trabalhar na Amazônia. Então, assim, ele falou, olha, minha esposa, ela tá com 38 semanas e tal, daqui a pouco chega meu filho, seriam 2 dias de viagem, ia ser, tipo, uma cidade pro interior de Manaus, assim, 700 quilômetros para dentro da selva. Então, assim, iam ter questões logísticas muito complicadas, né, não sei o quê. E daí vamos esperar. Então tá, daí não chamaram ele. Espera um pouquinho, espera mais um pouquinho. Na terceira vez que chamaram, eu já estava com 40 semanas e o médico falou que não esperaria, né? Que 40 semanas é o limite. E eu não sabia, né? Que é isso. Tem um médico famosinho, que é o Braulio Zorzella, que ele fala assim, que as mulheres elas são levadas à cesárea por 3 Ds, de letra D. Por desinformação, por medo da dor e por desconfiança. Eu fui por desinformação, entendeu? E aí eu achei que realmente ele sabe do que ele está falando, não pode passar das 40, como se a data provável do parto fosse uma data limite, e que meu bebê pudesse apodrecer dentro da barriga. Mas eu encarei uma cesariana, assim, acordei, marcamos, né? 40 semanas, meu marido também tinha que viajar. Todas as minhas amigas tinham tido os filhos por cesárea, eu nasci de cesárea, enfim, né? E fui. E me ficou um vazio, assim, sabe? Num pós-parto, porque o meu filho não veio pro meu colo imediatamente. Porque o meu filho sofreu todas as intervenções do mundo depois da cesariana, em que eu estava amarrada, né? Eu não tive contato com ele. Então, o comecinho da amamentação foi complicado, mas eu superei, né? Eu digo que eu tive mais sorte do que qualquer outra coisa. Mas me ficou um vazio, o puerpério foi bem complicado. E aí, no segundo filho, eu falei, cara, chega, né? Agora não passo mais por essa treta. Joguei no Google, doula, e achei uma doula em Taubaté. Na época era uma única em Taubaté. E que eu achei no Google, né? Óbvio. Existia um movimento que é do ventre ao peito, do qual eu acabei fazendo parte depois, né? E, virei uma ativista por conta dessas mulheres incríveis. E aí eu conheci minha doula lá. Então foi a partir dessa, né, de entender o processo da humanização com esse olhar, assim, né, fisiológico, né, e com esse olhar que desliga a dor do sofrimento, enfim. Não é filhinha, você não vai passar por isso. É um processo que te traz empoderamento. Ninguém vai te chamar de filhinha num parto
com assistência humanizada, né? Então, assim, não é filhinha, não é mãezinha, porque o diminutivo não ameniza a dor, né? E nem ameniza as violências que vêm nesse pacote em que a mulher é destituída da autonomia dela, né? Então, eu acho, já vou até empelotar no tema, que a violência obstétrica, eu acho não, a raiz da violência obstétrica é a violência de gênero, né? É a compreensão de que a mulher é um ser inferior, é a compreensão de que ela não pode decidir pelo corpo dela, enfim, que também esse corpo é falho, né? E milhares de outras coisas. E aí, então, o Caio acabou nascendo em casa, num parto domiciliar planejado, né? E para mim aquilo foi sabe, no dia seguinte, gente, eu falei, eu passaria por tudo isso de novo, hoje, no dia seguinte. Então, assim, porque eu fui absolutamente respeitada nas minhas escolhas, né? Então, assim, eu tinha possibilidade de me movimentar durante o trabalho de parto. Eu tinha possibilidade de entrar na água, de sair da água. Eu tinha amor, eu tinha acolhimento, eu tinha respeito, né? E eu tinha uma coisa que no hospital a gente não tem, né? Que é, assim, esse ambiente, né? Gente, parto e sexo é muito parecido, né? Então, assim, a gente transa muito melhor na casa da gente, vai até melhor do que num motel, se a gente for parar para pensar, né? É muito mais gostoso. Então, isso é minha opinião também, né? Mas estar em casa, mas mais do que estar em casa, ser acolhida, né, dentro da minha fisiologia, o meu corpo funcionar da maneira como ele nasceu para isso, né? Então as contrações vêm e no intervalo delas eu sou banhada por endorfina, então ao mesmo tempo que tem ocitocina que me causa contração, que me causa dor na sequência. Eu era banhada pela mesma quantidade de endorfina. Então aquilo, gente, aquilo é sensacional. Assim, é até difícil de falar, né? Porque as mulheres têm tantas experiências difíceis. Eu vim falar de violência obstétrica, mas eu acho tão importante porque foi essa experiência, assim, de êxtase, sabe, de contemplação. Eu lembro que, assim, eu não consigo desligar a espiritualidade da medicina, né? Porque por conta da minha formação no yoga também e tal. Mas eu lembro que, cara, a sensação que eu tinha era que eu já tinha um relacionamento massa com Deus, assim, sabe? Mas que quando meu filho saiu de dentro de mim, parecia que eu tinha sentido o cheiro dele, assim, sabe? Foi um negócio, uma conexão muito louca, assim, sabe? Todo o trabalho de parto, né? Então eu fiquei muito mergulhada naquele hormônio. E foi muito prazeroso para mim parir. E aí, eu saí do parto e falei, caraca, as mulheres precisam saber que é gostoso parir, sabe? Saber que é transformador, que é uma delícia. Eu me senti, assim, muito potente. Eu me senti mulher, assim, como eu jamais tinha me sentido, porque eu me via como uma menina, sabe? Eu me via muito menininha, até porque eu não questionava muitas coisas antes disso, né? Antes desse rolê todo de informação para o parto, né? Eu não questionava a autoridade médica, eu não questionava nada, né? Eu não questionava a política, eu não questionava nada, gente. Eu não questionava por que eu não precisava comprar uma mamadeira no meu enxoval. No nascimento do meu primeiro filho, eu fiz um enxoval em Miami que eu trouxe 9 mamadeiras dos Estados Unidos. Então, assim, eu trouxe vários tipos de chupeta. Eu trouxe carrinho, eu trouxe, sabe, eu trouxe móveis que cantam e berços que balançam. E, caraca, o meu segundo filho nasceu e eu percebi que ele não precisava de nada disso, ele precisava de mim. Mas eu nunca questionei o que esse modelo capitalista, né, faz com a gente, sabe? Então, assim, a gente está muito mergulhado em muitos sistemas de dominação e que eu não reparei, né? E aí ele nasceu e eu falei, caraca, as mulheres precisam saber que é maravilhoso, as mulheres não precisam ter medo da dor, porque dói sim. Dói, mas não é sofrimento, não existe sofrimento, existe conexão, existe prazer, existe tanta coisa junto, existe potência, sabe? Então, eu falei, eu vou fazer um curso de doula. E eu, veterinária, trabalhando com cavalo, minha mãe me achou uma maluca. Como assim você vai fazer massagem em mulher? Né? Assim, cara, você atende um monte de cavalo, não sei o quê.
Eu falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu vou fazer esse curso, porque eu preciso ter mais informação para passar adiante isso que eu recebi. As mulheres precisam ter contato com isso. E aí, então, não foi a partir da violência obstétrica, que eu não percebi no primeiro nascimento, tá? Porque até você ter uma cesariana, você ser levada para uma cesariana sem indicação médica, é considerado violência obstétrica. Eu não sabia, tá? O meu filho ser afastado de mim, logo depois do parto, ele foi ter contato comigo 6 horas depois no hospital, também é violência obstétrica. Eu não pude ter a hora dourada com ele, né? Então, assim, é uma quebra de vínculo, é tanta coisa, sabe? Ele foi aspirado, ele foi esfregado, ele foi kit completo de intervenções que eu nunca me questionei. Mas quando eu vi as fotos, aquilo me deu um negócio assim no coração. Eu falei, caraca, como eu permiti isso, sabe? Mas eu permiti porque eu não tinha informação, sabe? E aí foi esse rolê assim da busca por um parto diferente no segundo filho. Eu vou fazer diferente, eu vou oferecer uma recepção diferente. E foi isso, meu segundo filho nasceu e veio pro meu peito, né? Então, assim, ele mamou, ele não saiu mais dali. E eu levantei e fui tomar banho sozinha, sabe? Então, assim, e tudo mais que vem com esse modelo de assistência, né? Eu me senti respeitada e eu me senti potente. Então, era isso. Meu despertar para o parto não veio da minha consciência da violência. Eu acho que, assim, até a gente como doula e como profissional que atua na assistência, não é legal a gente apontar que uma mulher, quando ela não percebeu, apontar que ela sofreu violência, sabe? Porque a gente já tem tantas marcas de tantos processos que a gente não precisa levar essa culpa mais. Se depois a consciência vier, e ela veio para mim, né? Ela vem para muitas mulheres, a gente vai fazer diferente. Ou então a gente vai se informar, estudar e batalhar para que outras mulheres não passem pelo que a gente passou, né? Mas é isso. Então, assim, o meu despertar, o meu curso de doulas e todo o meu ativismo veio pelo reconhecimento do parto como um evento, assim, que pode, sei lá, dar um salto quântico, assim, sabe? Numa jornada de autoconhecimento da mulher, sei lá, de empoderamento, de tudo, sabe? É isso. Muito bacana, muito bacana. Caramba! Experiência. Eu tive que fazer a cesárea, embora eu esperei, e eu não tinha dilatação, eu não tinha, e acabei realmente, não foi 40 semanas, esperei a 41, esperei a 42, e nada. Eu brinco até que o meu filho não queria sair da barriga, sabe? Ele queria ficar morando ali. Mas não foi desta forma também, como você falou, porque eu tive todo o apoio do médico até o último momento para o parto normal. Então, e não é assim que acontece na maioria das vezes, como você disse, você marca e vai, né? Tem gente que escolhe o dia que quer que o filho nasça, enfim, né? Então, assim, para a gente entender mesmo esse processo, Milena, explica pra gente o que é a violência obstétrica e qual a abrangência dela, das formas mais sutis, aquelas mais escancaradas, né, que existem, né? E isso tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Explica pra gente, então, qual o conceito aí? Porque a violência ela vai estar em diversos níveis, né? Não é só o físico, né? Então, assim, os mais sutis, as chacotas, sabe? Aquelas coisas assim, mas não grita, porque senão esse bebê vai subir. Não grita, senão ele não nasce, sabe? Na hora de fazer foi gostoso, né? As mulheres ouvem muito isso. Para de reclamar, porque ano que vem você tá aqui de novo. Então, as mulheres ouvem cada frase, gente. Eu sugiro fortemente que as pessoas que estejam nos assistindo assistam também o documentário Renascimento do Parto. É uma trilogia, tem o 1, o 2 e o 3. O 1, assim, é um banho de informação para quem principalmente nunca teve contato, e eu acho que é fundamental que as pessoas assistam, sabe? E aí a violência obstétrica, ela tá desde essas coisas mais sutis, né? Então, às vezes mãezinha, mas mãezinha, você não vai conseguir, né? Então, até essas outras que são mais de chacota, as violências
físicas. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem intervenções que estão proscritas pela Organização Mundial da Saúde. O Cristeler, que é aquela manobra de empurrar o bebê, então você empurra o fundo do útero para o bebê descer. Isso é feito tanto no parto normal quanto na cesárea, gente. E as mulheres não sabem que isso é violência obstétrica. Elas acham que o médico está ajudando o bebê a nascer. E é assim que é recebido, né, em muitos hospitais. E o Cristeler é uma manobra que não devia mais acontecer, mas ela acontece mais do que a gente imagina. Tem a episiotomia. A episiotomia é um corte no períneo que os médicos fazem para facilitar o nascimento do bebê. Então, para acelerar, tá, gente? Porque, assim, existem várias questões de que a episiotomia não é uma violência, que não pode ser considerada uma violência, que isso é coisa das loucas do parto normal. E aí eu vou até abrir um parênteses, tá? Uma outra violência de outro caráter. Mais uma violência, né? Nosso discurso é esvaziado quando a gente é chamado de louca, quando a gente é chamado de exagerado. Voltando. Mas a episiotomia, então, é um corte que é feito ali no períneo, na vagina, para evitar a laceração. Então, é um corte para evitar que lacere, é um pique para evitar que rasgue. Não faz muito sentido, sabe? Sempre, toda episiotomia é uma laceração de 2º grau, necessariamente, porque ela envolve músculo, né? Eu, por exemplo, eu tive o meu bebê aqui em casa, na posição que eu escolhi, eu não tive laceração nenhuma. A maioria das lacerações que acontecem, elas são de grau 1, no máximo de grau 2. A maioria, a imensa maioria delas. Muitas vezes essas lacerações nem precisam ser suturadas, porque são só escoriações. Então, quando ocorre esse corte, muitas vezes é um corte muito amplo, a musculatura ali, ela perde a função, porque esse músculo é cortado. Então, a mulher muitas vezes fica com problemas com relação à sexualidade, com relação à força mesmo perineal, enfim, né? As melhores evidências científicas abominam essa técnica, tá? Então, é assim, o ideal é que ela tenda a 0. Existem alguns casos em que o bebê precisa sair muito rápido, o batimento parou, perdeu a ausculta, aconteceu alguma coisa, e o períneo tá ali, porque o que acontece num parto, que ele é respeitado, né? A fisiologia dele é respeitada. Vou fazer com a mão, tá, gente? O bebê, ele fica assim, meio que, a cabeça do bebê, ela fica dando uma forçadinha. Então, o bebê desce e sobe, massageando o períneo. O expulsivo dificilmente vai ser assim, faz uma força. Entendeu? Se ele for assim, provavelmente vai ter uma laceração. Então, esse movimento do bebê, de empurrar e voltar, ele é muito benéfico para o corpo da mulher. Então, assim, é tudo tão inteligente que aquilo ali está massageando o períneo automaticamente. Não precisa de proteção de períneo, sabe? E precisa da gente permitir que o corpo da mulher e o bebê tomem o tempo deles, né? E aí, essa massagem que o bebê faz com a cabeça indo e vindo, né? Ele vai alongando. É como se a gente fizesse um alongamento. E a cada expiração que a gente faz, o nosso músculo cede mais um pouquinho. Cada vez que a gente vai mais uma vez, né? Chega na última, a gente vai um pouquinho mais, a gente alcança mais o pé. Enfim, é a mesma coisa com o períneo. É uma musculatura, né? Então, assim, eu tô falando tudo isso porque mais do que a gente apontar uma violência, é importante que as mulheres tenham informação, tenham consciência de que isso é muito rico, né? A anatomia é muito perfeita, a fisiologia é muito perfeita. Eu não estou dizendo que todas as mulheres sabem parir, todos os bebês sabem nascer, gente. Isso acho que é mais uma forma da gente culpabilizar a mulher que precisou ir para uma cesárea, certo, Flávia? Mais uma forma. O que eu estou dizendo é que algumas mulheres, são poucas as mulheres, 15%, os estudos falam que 15% das mulheres vão precisar de alguma intervenção, tá bom? Para o parto. Então, imagina, 15%. Qual que é a taxa de cesariana do Brasil hoje, né? No particular e no convênio, 80%, 90%. Então, assim, mais da metade dos bebês no Brasil, incluindo o SUS, nascem por uma cesariana, gente. Essas mulheres são privadas de tudo isso que eu contei para vocês.
É claro que não são todas que vão passar por uma experiência como a minha, porque isso é muito pessoal, óbvio, né? Mas elas são privadas, inclusive, de tentar, né? Porque, de repente, a pelve é muito estreita, ah, não, você é muito pequena. Tem muitas desculpas para levar uma mulher para cesárea, isso também é violência obstétrica, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender quais são os estudos que embasam, por exemplo, a gente querer tender a episiotomia a zero, né? Então, médicos que trabalham com evidência científica não fazem episiotomia há bastante tempo. Isso é importante a gente saber. É importante a gente perguntar. Então, as mulheres vão passar em consulta, perguntem para os obstetras, né? Como que doutor, e a episiotomia? Como que é? Quando que precisa? Entendeu? Não precisa ficar encostando na parede, mas quando que precisa? Quanto tempo o senhor ou a senhora, sei lá como que você vai chamar ou quem espera para o parto acontecer? 40, 41, 42 ou mais, né? Porque os bebês podem passar, né? A Naoli é uma parteira mexicana famosona, ela nasceu de 43 semanas. Então, assim, existe os corpos, a gente não pode encaixotar os corpos das mulheres, né? E a gente não pode encaixotar os bebês. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade, essa variação individual. E aí a gente vai perguntando para o médico ainda no pré-natal, né? Pergunta da episiotomia, pergunta quanto tempo ele espera, pergunta o que ele acha dessa manobra, por exemplo. Então, se você não sabe como que é a postura do seu obstetra, você vai perguntando. O que você acha do parto normal e da anestesia? Eu preciso mesmo tomar? Né? Então, assim, por que, assim, eu acho que humanizar o parto não é tirar a dor do parto. Isso não é humanizar. Né? Isso não é humanizar nada, gente. Tirar a dor é a mesma coisa que um paciente chegar para... Né? Vocês duas são psicólogas? Não, eu sou jornalista. Não. A Lana é psicóloga. Vocês são uma equipe ampla, né? A Lana é psicóloga e na Elabora a gente tem mais 4 psicólogos além da Lana. A gente tem muitos psicólogos. Ótimo, mas é que eu sei. A gente é especialista em amigas psicólogas. É isso, adoro. Eu sei que vocês têm essa pegada. Então, é como se alguém chegasse para vocês e falasse que tá triste, então medica. Então, anestesia essa dor, né? Como se a gente não precisasse olhar para essa dor. É a mesma coisa no parto. A gente precisa olhar para essa dor. A gente precisa reconhecer o que está acontecendo com a gente, né? Imagina se a gente faria isso sem dor, né? Ia ser muito louco, gente. A gente tá em casa, começa e simplesmente bota o bebê para fora. Os rituais de passagem, o luto, a dor do parto, o trabalho de parto, eles são fundamentais para a gente se conectar com o que é importante para a gente, né? Para a gente fazer essa travessia e entender que a gente está deixando de ser filha para ser mãe, deixando de ser mãe de 1 para ser mãe de 2 ou 3 ou 4. Então, assim, são rituais importantes, né? Que acho que a gente não deve ser privado. Então, eu acho que uma das técnicas para a gente passar por menos violência obstétrica é durante o pré-natal. A gente fazer muitas perguntas. O que a senhora, né? O que a doutora acha da doula, né? No trabalho de parto. Muitos médicos falam, eu não trabalho com doula. Ponto. Fujam, gente. Um médico que não quer o suporte, uma outra pessoa, né? Uma outra figura, dando suporte para a mulher emocional, sabe? Físico, porque a doula também entra com a massagem, entra sugerindo posições. A gente faz uma anamnese dessa mulher, quando ela escolhe, né, fazer o acompanhamento de parto com a gente, até de como foi a menarca dessa mulher. Qual a relação dela com a mãe, como ela nasceu, como as mulheres da família pariram. Então, assim, a gente compreende que o parto não é um evento físico, né? Então, assim, ele tem tantas dimensões, né? Psíquicas, emocionais, espirituais, que a gente não pode reduzir. Então, assim, um médico que fala, eu não trabalho com doula, ele está deixando de respeitar a subjetividade da mulher, sabe? Então, assim, eu acho que a gente ser privada da nossa subjetividade é uma grande violência. Então, assim, esse para mim é outra violência, tá? Uhum. Eu falo pra caramba, eu vou me perdendo no caminho, vocês podem me Então, eu vou só para complementar, porque teve uma pergunta, eu nem vou passar para a Lara, eu só vou complementar a minha pergunta com isso. Você acha que a desinformação, portanto, é também uma violência obstétrica? Olha, no meu entendimento, sim, porque ela está a serviço, tá? Ela está a serviço.
a minha opinião, né? E eu acho que a gente devia olhar dessa maneira. A gente não pode individualizar nenhum tipo de violência, porque é estrutural, né? Então, eu posso falar disso com relação ao racismo, com relação ao sexismo, eu posso falar disso com relação a tudo. A gente vive num meio que assim, esses sistemas de dominação, eles são estruturais, né? Então, assim, um médico ou uma enfermeira, porque não necessariamente é o médico, a gente não está falando que a violência obstétrica, o médico é mau, a enfermeira é má. Muitas vezes a gente é maltratada pelo cara da recepção, né? Pela mulher da recepção. A gente pode ser maltratado por qualquer pessoa ao redor, gente. A gente pode ser maltratado pelo nosso companheiro. Você entende? Então, assim, isso é estrutural, tá? Então, assim, a gente não tá jogando a culpa no indivíduo. O que eu quero é trazer essa percepção de que, assim, existe um sistema capitalista que coloca a mulher no times money. Então, você entrou no hospital, você tem um tempo para sair, porque isso tem que rodar, gente. Porque tempo é dinheiro mesmo. Passou de 8 horas, pronto, então tem que ir para cesárea. Ou então toda mulher vai dilatar 1 centímetro por hora, necessariamente, enfia numa caixa, entendeu? Então, quais são os protocolos de obstétrica? Quais são os protocolos do hospital que você decidiu ter seu filho? É fundamental que uma mulher vá visitar a maternidade, vá conhecer o hospital e se informe a respeito dos protocolos hospitalares. Por quê? O que acontece? Você chega no hospital, o protocolo é aqui, todo mundo que entrou vai ter que tomar ocitocina sintética na veia. Isso, gente, é protocolo na maioria dos hospitais, é protocolo na maioria das assistências. E o que significa a ocitocina sintética na veia de uma mulher durante o trabalho de parto? É a gente querer acelerar o parto, entendeu? Sem uma indicação médica. Porque muitas vezes não, algumas vezes, eu falei de uma taxa de 15%, né? Algumas vezes, o trabalho de parto perde o ritmo, perde a força, por qualquer motivo, gente. Muitas vezes esses motivos estão aqui, ó. Porque o parto é muito mais aqui do que lá embaixo. Então, de repente, eu me lembrei da minha perda gestacional durante o trabalho de parto, das dores que eu tive enquanto eu expelia aquele bebê. Olha que pesado. Como que o meu corpo vai reagir? Qual que é o hormônio que é contrário à ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que é tímido e que vai fazer o útero contrair? É a adrenalina, gente. Então, é como se houvesse uma briga ali. À medida que você fica com medo, à medida que você se sente acuada, à medida que você se sente desamparada, a ocitocina para de funcionar, sabe? Então, assim, o corpo ele já não vai mais seguir no mesmo ritmo. Então, às vezes, as mulheres precisam da ocitocina sintética para que as contrações voltem, retomem, evoluam, né? Muitas vezes a gente deixa essa mulher ir namorar com o marido, né? Se fecha. A gente apaga as luzes, a gente tem algumas técnicas enquanto doula, tá? Para tentar mergulhar essa mulher na ocitocina de novo. Mas se a gente está no hospital, num hospital em que o protocolo é colocar a ocitocina na veia, eles não vão esperar essa mulher passar ou, de repente, se permitir descansar, enfim, né? A ocitocina sintética entra para acelerar o trabalho de parto, muitas vezes como protocolo. E toda intervenção que é feita por protocolo, né, sem indicação médica, ela é considerada violência. Então, assim, eu não quero soro, sabe? Uma mulher pode recusar o soro. Não, não quero soro. Por que eu preciso de soro agora? Sabe? Mas é muito difícil, gente, a mulher, no meio do trabalho de parto, debater com quem tá ali. Você pode estar empoderada ao que for, gente. Você tá um bicho ali parindo, entende? E o que a gente quer é que a mulher mamiferize mesmo, que ela vire um bicho, porque são os bichos que têm facilidade para parir. Tô falando aqui como veterinário. Então, assim, é fundamental que a gente mamiferize o parto, sabe? Permita que essa mulher, sabe, sexualize, inclusive. A sexualidade, ela foi deslocada do parto. Por quê? Porque a sociedade, do mesmo modo como ela não está preparada para lidar com a dor do outro, né, nem com a própria, ela não está preparada para lidar com a sexualidade. E parto é muito sexual. Gente, às vezes eu tô assistindo vídeo de parto aqui, meu marido olha e fala, o que você tá vendo?
e são muito gemidos, e o barulho é muito parecido, e a mulher se movimenta. Então, assim, é sexual, a saída é a mesma do que a entrada, enfim, ou não, né? Do que a nossa área ali genital, né? E relacionada ao prazer sexual. Então, assim, o parto orgásmico, ele traz essa questão. Que isso aí, assim, ninguém fala nisso, sabe? Porque imagina, nossa, que horror! Como você vai sentir prazer com o seu filho nascendo? Porque mãe não pode ser mulher que faz sexo, a figura materna, né, casta, né? Gente, Virgem Maria, ok? Então, mas é justamente aí que tá o ponto. Na Virgem Maria. Volta pra estrutura, na né, Virgem Flávia? Maria, em como foi contada essa história toda de que ela engravidou de Deus. Então, assim, vem daí, com certeza, né? Essa castidade da mãe, né? E a gente volta para a estrutura, a gente volta para aquilo que não é individual, a gente volta para uma coisa cultural, né? Em que o corpo da mulher não é feito para gozar. Pronto, uma mulher não pode sentir prazer no parto. Pronto. Parirás com dor, ok. Parirás com prazer, nem pensar. Entendeu? Então, assim, o que a sociedade está fazendo com os nossos corpos, sabe? Não é? Então, assim, até me perdi aqui. Qual pergunta que eu estava respondendo para você? Porque eu vou empelotando. Eu espero que as pessoas estejam entendendo. Bom, então eu vou emendando. Porque, assim, à medida que eu sei que você respondeu, eu vou fazendo. Então, vamos continuar nesse papo, falando para as pessoas, assim, qual a diferença? Acontece mais violência obstétrica no parto normal ou na cesárea? Quais são, sabe, as especificidades de violência em cada um dos dois? Tá, vou ser bem objetiva agora, juro. O parto normal, por exemplo, quando eu falei para você que era importante que as mulheres conhecessem a maternidade e os protocolos, aqui o SUS de Pindamonhangaba não oferece analgesia para o parto normal, né? Para gestantes do SUS, tá? Então, para o convênio, ok. Se você pagar bem, se você não pagar, você não recebe anestesia. Eu não estou dizendo que tirar a dor é humanizar, mas eu estou dizendo que isso tem que estar disponível para todas as mulheres, se elas assim desejarem. Então, assim, uma grande violência aqui em Pindamonhangaba não existia a analgesia para o parto normal. E outra, você entrou pelo SUS, você sai pelo SUS. Mesmo que você queira pagar ali no meio, você descobriu em cima da hora, nos 45 do segundo tempo, você não pode querer pagar. Se vira. Não, Então, assim, não ter anestesia é um fator, assim, que está relacionado a uma violência grande no parto normal. A episiotomia, que eu falei. Então, muitas mulheres falam, já que vai cortar por baixo, eu prefiro que corte em cima. Eu vou tirar a razão dessas mulheres? Não vou, gente. Eu não vou. Porque eu vou ser sincera, assim, tem muitas mulheres. A cesariana é uma cirurgia de médio porte, tem grandes complicações, que aumenta, assim, absurdamente o risco, né, de morte materna, de infecção, do bebê precisar de UTI, várias coisas, beleza. Mas ela é uma cirurgia que salva vidas. Mesmo eu tendo sido levada por uma cesariana, né, por desinformação, eu não posso dizer, por exemplo, que eu tive grandes dores depois do meu parto. Eu tive um vazio que não estava relacionado com o meu físico, entendeu? Então, assim, eu definitivamente preferiria uma cesariana a uma episiotomia. Essa é a minha opinião, né? Óbvio, mas eu não estou dizendo para as mulheres preferirem isso. Eu estou dizendo para elas lutarem para não precisarem passar por uma episiotomia, sabe? Porque não... E outra, no parto normal, para continuar associando um pouquinho com a episiotomia, depois que o médico corta, ele fala, vamos dar o ponto do marido, que é para deixar mais apertadinha. E a gente ouve que o parto normal estraga o parquinho, tá? Meu Deus. Então, muitos médicos não recomendam o parto normal porque ele pode alargar a vagina da mulher. E essa é um grande do mito. Porque, gente, eu sempre faço essa analogia. Piruzinho ou piruzão, tá tudo ok, não tá? Não muda nada um pintinho ou um pintão, gente.
um bebezinho, um bebezão, também não muda nada. O que acontece, passaram ou não um bebê por ali. A vagina é um órgão elástico. O que dilata 10 centímetros, então não é a vagina, né? Cada 10 centímetros dilatada, gente. O que dilata é o colo do útero. E é fundamental que as mulheres entendam isso. O colo do útero é o finalzinho do útero. Então o útero é como se fosse uma perinha aqui, é o finalzinho. Quando a gente não entrou em trabalho de parto, o útero está fechado. Não adianta ficar fazendo um monte de exame de toque a partir das 36 semanas, porque essa mulher, ela provavelmente só vai ter dilatação efetiva quando ela estiver em trabalho de parto. Algumas mulheres dilatam antes? Algumas. Isso significa alguma coisa? Nada. Isso não significa nada. Então, assim, você pode estar com 0 centímetro, 1 centímetro, 2, 4 centímetros sem estar em trabalho de parto. Vocês entendem? Então, assim, não faz sentido nenhum a gente fazer exame de toque em mulheres que não entraram em trabalho de parto, sabe? A não ser que, por exemplo, essa mulher tem uma diabetes gestacional e o recomendado seja que ela não passe das 40 semanas, por exemplo. O bebê não ficar muito grande, enfim. São algumas das... E aí, essa mulher vai passar por um exame de toque para ver como que tá esse colo, para ver quais são os métodos de indução que ela pode receber, respeitando. Então, assim, quando você perguntou, a falta de informação é uma violência? Eu acredito que sim, exatamente por isso. Uma mulher que não sabe que ela não precisa receber um exame de toque, né, desde as 36 semanas, em todas as consultas. Ou então que, por exemplo, se ela precisar de uma indução, ela tem algumas alternativas. Quais são essas alternativas? O que eu posso tentar antes do medicamentoso? Acupuntura, homeopatia, descolamento de membrana. Então, assim, como que a gente está tratando essas mulheres? Sabe? A gente está permitindo que elas tenham autonomia? Gente, sem informação não existe autonomia de verdade. Não existe uma mulher que não sabe é uma mulher que não discute com o médico. É uma mulher que acata a qualquer coisa que venha do médico. É isso. Não, tem que E aí no parto normal tudo, é isso. Né? É um grande questionamento. Desde que você entra no hospital, né? Quando alguns hospitais, são poucos, tá? Que ainda fazem a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, né? Isso também não tem evidência científica nenhuma. Nem é interessante, porque você está raspando, você pode fazer micro lesões ali e aumentar o grau de infecção. Tem hospitais que ainda fazem, são poucos, tá? No Brasil, mas ainda fazem o enema, então que é a lavagem intestinal, para que essa mulher não faça cocô no parto. Gente, e se ela fizer o cocô no parto? Qual é o problema? Por que a gente não sabe lidar com secreção também? Sabe? Litotomia. As mulheres precisam parir deitadas com a perna num estribo, amarradas num estribo. Gente, litotomia é uma grande uma violência obstétrica, que é realizada em quase todos os hospitais. Então, assim, a gente precisa entender que quando uma mulher está deitada de costas, assim, né, com as pernas para cima, ela está comprimindo a pelve dela. Se ela não está se movimentando, a pelve dela não consegue movimentar para esse bebê encaixar, para esse bebê fazer o giro que ele precisa, para inclusive abrir, porque a nossa pelve tem bastante ligamento. Então, assim, a gente não tem essas informações. Nenhuma. E a gente se permite deitar, porque esse é o protocolo. E a gente se permite um soro na veia para acelerar, porque é isso mesmo. Eles falam, não, é o sorinho da dor. Aí você acha que é um sorinho para tirar dor. Quando, na verdade, a ocitocina sintética, ela vai te causar uma dor, ela vai potencializar a sua dor absurdamente, porque é uma ocitocina que não é natural do seu corpo. Muitas vezes, essa ocitocina também é responsável pela contração exagerada do seu útero e pelo fato do seu bebê, por exemplo, não dar conta, né, porque o bebê também oxigena ali dentro, né, com a contração, relaxamento, endorfina, enfim, tudo que a gente passa, ele passa. Daqui a pouco, essa mulher que entrou, precisou ficar deitada, tomando ocitocina na veia, com uma contração que não era dela, que está exagerada. O médico escuta esse bebê e fala, esse bebê está entrando em sofrimento, o batimento dele está oscilando demais, vamos para cesárea. Você foi levada para uma cesárea por conta da primeira intervenção sua, sabe? Então, assim, é uma cascata que quando a gente vai nomear, é muito complicado. Eu estou dizendo que tudo é violento no hospital? Não. Eu estou dizendo que é importante a gente entender quais são as intervenções, entender quais são os protocolos de cada instituição e decidir, gente, para onde eu quero ir, onde eu posso ser mais respeitada.
entendeu? É isso. Isso eu só tô falando das intervenções com a mulher. E aí, numa cesariana, as violências, elas vão desde as subjetivas, né, que são do silenciamento, se você estiver chorando ali, acalma você ou ceda você. Muitas vezes eles cedam, você fica meio dormindo porque você estava reclamando demais. Você está amarrada. Então, gente, eu acho que dá para uma cesariana ser humanizada? Eu digo que não, tá? Humanizada não. Você sabe por quê? É muito legal, porque dentro do conceito de humanização existem 3 pilares. Um deles é a medicina baseada em evidências. Então, beleza, essa mulher ela pode ter ido para uma cesariana muito bem indicada. E tudo bem, medicina baseada em evidência, fechando nessa. Equipe multidisciplinar, ela pode estar acompanhada por uma doula, ela pode ter sido acompanhada por uma enfermeira obstetra ou obstetriz, ela pode ter feito, né, passado por uma físio, enfim. Pode estar ok a multidisciplinaridade. Agora, essa mulher, ela teve autonomia? Ela tem o protagonismo quando é um médico que corta, é um médico que tira e é um médico que fecha? Não. Então, uma cesariana, ela pode ser respeitosa, mas isso aí é uma questão também de nome, tá, gente? Mas ela não pode ser humanizada. Então, dá pra gente ter um absoluto respeito por essa mulher no momento da cesariana, sabe? E ela poder pegar o seu filho e o cordão ser clampeado só depois que ele parou de pulsar. Não precisa tirar o bebê, corta o cordão, vira de ponta cabeça, bate nesse bebê, esfrega e, sabe? E já leva para pesar. Esse bebê pode vir direto por baixo do campo, pro colo da mãe. E ela pode ter esse primeiro contato, esse vínculo, inclusive esse bebê aqui no peito, mesmo que ele não mame, que ele não faça movimento de sucção completo. Só dele estar ali, a ocitocina que circula no corpo da mãe, lembra que eu falei que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Uhum. Ela vai ajudar o útero a contrair. A gente vai diminuir o índice de hemorragia pós-parto, por exemplo. A gente vai facilitar que esse útero se contraia. Então, a gente vai ter menos hemorragia numa cesariana. Então, assim, gente, uma medicina baseada em evidências, ela traz um parto humanizado, no caso, ou, né, uma assistência humanizada, que é como eu gosto de falar, porque pode ter sido uma cesariana muito respeitosa e bem indicada, ela traz muitos benefícios para a mulher e para o bebê, né? E não são só fugir da violência, não é só disso, né? É benefício que vai além, para amamentação, para vínculo, para físico, para emocional, para tudo, entendem? Uhum. Respondi dessa vez, Flávia? Respondida. Agora vamos para o lado desses profissionais, né? Você acha que evoluiu a percepção médica dos profissionais da saúde em relação à violência obstétrica ou não? O que a gente tem que fazer como sociedade para reverter, transformar essa visão? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda precisa bastante, você sabe? Porque eles ainda nem aceitam o termo violência obstétrica. E, gente, a gente precisa nomear para combater, né? É fato isso. Então, até eu tô com um livrinho aqui que chama, não sei se vocês conseguem ver, Violência Obstétrica. É da ONG Artemis, ou Artemis. É uma associação sem fins lucrativos que atua como aceleradora social com vistas à igualdade de gênero, realizando projetos que promovam a autonomia feminina, a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. No finalzinho desse livro, ele traz algumas recomendações práticas. E é muito legal, porque ele vai ponto a ponto. E eu vou só citar quais são cada um deles, porque a gente tem que ir muito além, sabe, de querer um parto domiciliar para fugir da violência obstétrica, sabe? As mulheres têm medo da violência, gente, elas não têm medo do parto. E tem mais uma coisa muito louca. As mulheres não sabem, né, que tudo isso que a gente está falando é violento, né? Elas não percebem como violência. A gente acha que é normal, que o parto é assim mesmo. Gente, o histórico do ser mulher numa sociedade capitalista opressora. Seja bela, recatada do lar. E não escuta, né? Não questiona. Olha o que ele traz. Então, algumas das recomendações. Ações de fiscalização e promoção da defesa da mulher. Gente, é fundamental que os hospitais tenham isso, sabe? Quem fiscaliza esses prontuários? Por que esse médico faz tanta episiotomia? Por que ele rompe tanta bolsa? Porque, assim, existe uma intervenção que é a amniotomia,
que é a ruptura precoce da bolsa. Ela é uma violência em si? Não, ela não é uma violência em si. Mas ela é se ela for feita sem o consentimento da mulher. Qualquer intervenção feita sem o consentimento da mulher é uma violência. E aí, quando a gente também entra nos protocolos, isso é um protocolo, o médico faz todas as vezes, por que ele faz todas as vezes? Então, assim, é importante a gente fiscalizar, sabe? Essa é uma ação. Projetos de lei, gente. A gente precisa de projetos de lei para garantir, sabe, a presença das doulas nos hospitais, permitir a entrada das enfermeiras obstetras e das obstetrizes, porque hoje os modelos de assistência humanizada que a gente tem, né, e que mais funcionam, e aí agora eu não estou nem falando de violência obstétrica, não, eu estou falando de uma assistência humanizada legalzinha, elas trabalham sempre com uma equipe, né, que não existe só, que não é só o médico, que existe uma enfermeira obstetra, né, ou uma obstetriz, né, que a gente pode chamar de parteira, midwife, como você quiser chamar. Então, são essas mulheres que entendem o parto de uma maneira bem mais fisiológica, né, essa é a assistência oferecida pelas enfermeiras obstetras e obstetrizes. E hoje, as equipes de assistência humanizada, elas trabalham em parceria. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, a enfermeira é acionada, a enfermeira vai até a casa da mulher, examina, ausculta esse bebê, para que essa mulher esteja segura em casa até o momento mais propício de ir para o hospital. Por quê? Né? Gente, a gente está aqui no calor da casa, com o meu cheiro, com a minha, sabe, com toda a minha subjetividade, de repente eu vou para um ambiente todo branco, em que você chega, você tem que, né, colhe sangue, bota uma fitinha no seu braço, bota uma camisolinha, tudo aceso, é um ambiente que é frio. Então, assim, quanto mais tarde você puder ir para o hospital, mais fácil é que esse parto evolua fisiologicamente, porque os hormônios eles estão livres para circular fisiologicamente. Então, essa enfermeira obstetra, obstetriz, ela vai para a casa da mulher e fica com ela até o momento mais propício de ir para o hospital. Então, no finalzinho, ou então, até o momento em que a mulher se sinta segura, porque às vezes a mulher fala, não, mas eu não quero ficar em casa. E ela não está com 8 ou 9 de dilatação. E tudo bem, então vamos com 5? Vamos, porque como que a ocitocina circula? Quando você se sente segura. Então, gente, não existe receita de bolo, existe individualizar. E aí essas equipes trabalham com as obstetrizes, entende? Que elas ficam acompanhando essa mulher dentro de casa. E hoje várias obstetrizes ou enfermeiras obstetras, elas oferecem esse serviço de acompanhamento separado. Você pode, eu só quero uma obstetriz. Então, assim, eu posso ter o meu plano de parto de parir no SUS. Eu posso simplesmente contratar uma obstetriz. E ela vai acompanhar essa mulher durante o trabalho de parto, né? Vai fazer o finalzinho, assim, né, de pré-natal, para também entender como essa mulher funciona, porque ela também acolhe todas essas dimensões, né, subjetivas da mulher, e estar no trabalho de parto dessa mulher em casa com segurança. Então, isso é muito legal também. Olha, eu fugindo do tempo. Vou voltar, tá? Outras ações. Cai nesse. Alteração do modelo de assistência praticado no estabelecimento. Que é isso, a inserção de doulas, a inserção de enfermeiras obstetras, né? E permitir que essas profissionais, essas não, porque a doula não faz parto, gente, é fundamental que a gente tenha isso na cabeça. A doula não ausculta o bebê, a doula não faz exame de toque, ela não faz nada técnico. Então, a parte técnica é da parteira, né? Da enfermeira obstetra ou obstetriz. E numa assistência humanizada, essas são as profissionais de preferência para acompanhar o parto, sabe? O médico, ele vai se precisar, entendeu? O médico vai se precisar de uma intervenção. Precisou de uma intervenção, precisou de uma anestesia, precisou de uma cesariana, precisou de uma intervenção, por exemplo, uma indução medicamentosa, a prescrição da ocitocina. Então, assim, aí entra o médico. Ele não entra antes, né? Cartilhas informativas, a gente precisa divulgar informação, pode ser virtual, pode ser assim, pode ser de qualquer jeito, a gente precisa falar, as mulheres precisam saber. Capacitação dos profissionais que já estão em exercício, fundamental, gente. É muito difícil a adesão, eu sei, mas a gente tem que ir no trabalho de formiguinha e tentar projetos de capacitação para esses profissionais. É fundamental. Esse finalzinho do ano passado, eu escrevi uns projetos, né, para isso, não só para informação para gestantes aqui do SUS, né, de Pinda,
mas também para a gente trabalhar com os agentes comunitários, que também são grandes divulgadores de informação, né? Um grande vínculo entre a assistência primária e a mulher, enfim. E aí eu mandei esse projeto para receber emenda parlamentar e a gente foi contemplado com 200 mil para o município, para o Parque Humanizado. E essa grana chegou, mas chegou junto com a pandemia. Então, a gente precisou mexer nesse projeto, fazer um monte de coisa, resumindo. Ó, a maravilha foi que a alteração desse projeto, agora ela abarca também a capacitação dos profissionais lá da ponta também. Então, a gente tem como projeto um simpósio, que é para médicos e enfermeiros, a capacitação dos agentes, as rodas de conversa nos bairros, nos postos, enfim. A gente tem bastante coisa. Só que esse projeto ainda está paradinho porque existem questões políticas, porque a gente está no meio da pandemia, porque um monte de coisa. Então, talvez isso também até sirva de recado de Secretaria Municipal de Saúde de Pindamonhangaba. Vamos agilizar esse processo de licitação para que a gente possa dar continuidade no projeto de humanização do parto. A grana está aqui, a gente precisa aplicar. Olha, no olho. Você está falando de Pinda, eu falo Brasil inteiro. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos combinar? A Vamos minha fazer esse ideia pacto? é que esse projeto seja multiplicado. É óbvio que eu quero, né? É isso que a gente quer aqui. Então, quando você coloca na rede, Flá, o que a gente quer é que mais pessoas ouçam, mais pessoas se questionem, mais pessoas falem que meleca de governo que a gente está inserido, entendeu? Então, assim, estou falando num nível nacional. Uhum. Que meleca de sistema, né? Esse sistema. Eu me perco sempre. Porque eu vou me misturando. Porque, assim, é muito difícil ser objetivo quando a gente tem tantas questões para olhar, sabe? Quando a gente ainda está submetido pela violência de gênero, sabe? Não, e muitas vezes que a gente se culpa, inclusive, por questões que nem são nossas, que nos impõem, né? E porque a gente não tem consciência do quanto esse sistema é opressor, né? E a falta de consciência, sabe, da gente. A minha é muito recente. Nossa, como a minha é recente. Então, assim, deu até um colapso aqui no casamento. O feminismo está destruindo o nosso casamento. Claro que eu ouvi isso, gente. Então, assim, não é o feminismo que está destruindo, né? Todo apoio, Milena, todo apoio. Então, assim, como que a gente vai fazer para sair? Eu brinco que eu sou feminista tóxica. No espaço, não tem espaço. É que eu sou pisciana, senão eu seria uma dessas também. Eu também sou pisciana. Você vai chegar lá então, hein, Milena? Gente, meu marido que não nos ouça. Eu vou falar um pouquinho mais das outras técnicas que a gente tem para, de repente, diminuir esses índices de violência obstétrica. Ampliação dos cursos de obstetrícia. Quando eu falo de obstetriz ou enfermeira obstetra, a enfermeira obstetra é uma enfermeira que fez especialização em obstetrícia, tá bom? A obstetriz é uma profissional que se capacitou num curso de obstetrícia. Do começo ao fim, ela está trabalhando com isso, gente. É a coisa mais linda. Esse é um curso que ele tinha que ser multiplicado no Brasil. Vocês me perguntem se esse não é um objetivo meu, pessoal, para o Vale do Paraíba. Claro que é, né? Trazer um curso de obstetrícia que hoje só existe em São Paulo, na USP. É óbvio que a minha vontade é fazer multiplicar e trazer para cá. Então, assim, é um dos pontos que eu também vou alucinadamente trabalhar. O outro, sensibilização e campanha de órgãos de classe, né? Que hoje está devagar. E campanhas de sensibilização e capacitação, sabe do quê? Do Poder Judiciário. Prepara também, né? Porque não adianta a gente ir lá, denuncie, exija cópia do seu prontuário, anote o nome dos profissionais, ligue 180, 136, ligue na ANS, ligue na ouvidoria do SUS, e eu falo tudo isso para você. E aí, quando chega lá, ninguém te respeita. Quando chega lá, você é a mãezinha. Você não sabe da medicina, você não sabe o que precisou para você. E o seu prontuário, ele pode ter sido, inclusive, eu não digo rasurado, tá? Mas o seu prontuário, ele pode ter sido forjadinho, de acordo com os interesses
sabe? Eu vou fazer uma roda de conversa na semana que vem, que vai ser parto no SUS. E vai participar 2 doulas, né, que a gente formou na Mátria, que eu sou apaixonada, a Mari Lopes e a Marcele. A Marcele, além de doula, ela é enfermeira e ela teve um bebê recentemente, o bebê dela tá com 1 ano, no SUS, em Pinda. E o prontuário dela não é real. Então a gente precisa falar disso. E como que ela sabe que o prontuário não é real? Porque ela exigiu a cópia, então é direito de toda mulher exigir a cópia do prontuário. Ela exigiu a cópia e quando ela olhou, ela falou, mas espera aí, meu bebê não estava com distócia de ombro. Eu não precisava de uma episiotomia, que foi a justificativa para a episiotomia, para o corte. Ela falou, eu sei que meu bebê não estava. Ela estava sendo acompanhada por uma enfermeira obstetra em casa. Ela chegou parindo. Assim, entre chegar no hospital e parir foi muito pouco tempo. Mas é isso que eles sabem fazer, é cortar, entende? Então, assim, e o prontuário tá escrito isso. Então, assim, é a palavra dela contra dele. Então, lá em cima, a gente tem que capacitar lá em cima, para que eles enxerguem, né? Sensibilizar, não capacitar, para que eles enxerguem que isso aqui está muito relacionado a todas as formas de opressão que a gente passa enquanto mulher. Porque o que eles sabem fazer é cortar o corpo da mulher. Porque quão difícil é cortar o corpo do homem neste sentido. Por isso que eu chegaria já falando assim, então eu vou te fazer uma cesárea aqui, meu querido. Aqui, eu já vamos combinar? Vai de estilete na mão, entendeu? Vamos falar sobre vasectomia e aí a gente vê quão difícil é cortar o corpo masculino. Vamos falar sobre os eunucos que cuidavam dos deuses no Egito? Gente, começa antes. Vamos falar de anticoncepcional. Imagina se o cara soubesse que um remedinho daquele por dia podia ter tanto efeito colateral. Você acha que eles iam tomar? Não. Então, assim... E todas as questões referentes à sexualidade ao corpo da mulher, se fossem na realidade de um homem, as leis seriam outras. Eu não tenho dúvida, os protocolos, as leis. Infelizmente, a gente que lute, né? É isso. A gente que lute. Não, a gente que lute não. A gente tem que juntar todo mundo para lutar com a gente. Então. Porque tem bastante homem que está fazendo um movimento de desconstrução, né? De repensar a masculinidade. Então, assim, a gente tem que... Ah, coisa linda. A gente tem que chamar esse... Ele tá dançando aqui do meu lado. Tipo, vamos, mamãe, vamos, mamãe. Não, ainda bem que o Chico não tá aqui, porque senão os dois iam começar a interagir. Adoro. Aqui é um dançarino do Michael Jackson. Então, você imagina. Coisa linda. Respondi sua pergunta. Sim. Apesar de enrolar bastante. A da Flávia e a do público, que eu nem tinha que ela ia fazer e você já respondeu também. Junto. Ótimo, excelente. Agora vamos falar, então, você estava falando do SUS, vamos falar um pouquinho setor privado, setor público, SUS e hospital privado. Quais as diferenças em termos de violência obstétrica? Então, gente, nesse sentido, como assim, eu estava falando que a violência obstétrica ela é institucional, então ela é estrutural e a gente não culpabiliza individualmente. Quando a gente pensa em privado ou público, eu não acredito que tenha diferença, tá? Porque geralmente são quase os mesmos médicos até, tá? Que acompanham plano de saúde, quanto são quase os mesmos, né? Médicos, eu tô dizendo não só médico, tá? Porque senão parece que eu tô culpando, né? Quando a gente também esquece que a gente precisa muito ainda, né? Melhorar o ensino lá na faculdade. Então, assim, porque eles também aprendem tudo isso lá, gente. Eles também aprendem que tem que deitar, que tem que cortar, que tem que colocar o soro. Então, assim, faltou esse aqui, acho que esse, sei lá. A gente também precisa voltar, né, no ensino superior, né, nas faculdades de medicina, enfermagem, a de obstetrícia super atualizada, mas de medicina e enfermagem, a gente precisa voltar lá e atualizar. Vem cá, vamos trazer as melhores evidências científicas. Mas quando a gente olha o SUS, e todo mundo fala do SUS, muito mal do SUS, né? E os convênios, a probabilidade de uma mulher ter um parto normal é muito maior no SUS, tá? Do que no convênio. Aqui as taxas são 80%, 90%. E todas as mulheres podem e têm o direito de ligar na ANS, né? Que é a ANS... Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar.
As mulheres podem ligar e perguntar qual é a taxa de cesárea dos médicos. Então, começa daí, tá? No SUS, a gente não vai ter essa taxa. Mas você pode ligar no particular, porque provavelmente é o mesmo médico, né? Então, a gente sabe. Meu, se seu médico tem 100% cesárea, 90% cesárea, por que você vai ser o alecrim dourado que vai ter um parto normal com ele? Entendeu? Não vai ser, né? Então, assim, ele provavelmente vai te direcionar para uma cesárea. Mas a ciência, ela não está entre um e outro, tá? Ela está só em como que isso é conduzido. Porque no SUS, o que acontece? Uma mulher no setor privado, se ela fala, mas eu quero uma cesárea, ela vai para uma cesárea. Ufa, graças a Deus você quer uma cesárea, entendeu? Porque é rápido, porque a grana é a mesma, porque o cara não vai ter que ficar ouvindo grito, entendeu? Porque não vai ter que ficar, sei lá quantas horas, respeitando a fisiologia e não sei o quê. Então, assim, vem cá, deita, corta. As técnicas de cirurgia cesariana, elas estão muito avançadas, né? Isso é óbvio. Em 40 minutos está tudo resolvido. E eu vou embora para minha casa e levo a mesma graninha que eu levaria em, sei lá, 14, 15, 16, 18, 20 horas, né? Lembrando que o tempo médio de trabalho de parto de uma primigesta é aquela mulher que está tendo o primeiro filho, ou o primeiro parto, tá, gente? É 12 horas, tempo médio, tá? 12, 13 horas. Médio. E aí, quando a gente fala tempo de trabalho de parto, não é a primeira contração, aquela contração que dá, e daqui a meia hora você tem outra, e daqui a 2 horas tem mais uma, daqui a 5 outra. Trabalho de parto efetivo, quando as contrações são ritmadas. Então, assim, começou a dar um tempo, mais ou menos, 5 minutos, né? De 7 minutos, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5. Pode começar a contar. Você está entrando em trabalho de parto, entendeu? Claro que isso não é definitivo, tá? Porque a gente está trabalhando com individualidade. Mas, então é isso. Muitas mulheres passam o comecinho do trabalho de parto, né? A fase latente, os pródromos, que é quando o corpo está se preparando. Dias, gente. Semanas. Eu comecei 15 dias antes do meu filho nascer, eu comecei com pródromos, eu tinha contrações. E depois, né, minha fase latente até que não durou tanto, mas a fase latente, que as contrações, que a dilatação vai até mais ou menos uns 4, 5 centímetros, tem mulheres que passam 2, 3 dias. Então, se você veste uma carapuça de trabalho de parto no começo, se você vai para o hospital correndo, e isso é o que acontece muito no SUS, e aí que entra um pouquinho mais dessa violência, sabe? Que violência, aspas, né? Que vocês já entenderam que eu estou tratando como violência aqui, mas da gente querer induzir que esse parto aconteça logo. Essa mulher chega com 2, 3 centímetros gritando de dor, o médico vai internar. E aí ele vai colocar logo uma ocitocina. E a ocitocina, numa medicina baseada em evidência, ela não deve ser aplicada numa mulher com 2 centímetros. Mas ninguém sabe, né? Aliás, é protocolo do hospital, chegou, toma anestesia, toma ocitocina. Então, assim, já deita. Então, e no SUS, como tem um incentivo ao parto normal por conta da Rede Cegonha. A Rede Cegonha é sensacional, gente. Rede Cegonha é um programa que era para a humanização do nascimento, que ele foca no parto normal. Só que as pessoas não entenderam que não é o foco no parto vaginal. Essas lindezas nem sabem que existem, bem. Né, nessa assistência humanizada. Então, a Rede Cegonha, o que ela fez ao invés de trazer a humanização do parto? Ela trouxe, vamos ter que aumentar a taxa de parto normal para receber incentivo do governo. Então, a violência entra aí. E aí, essas mulheres, vai, e às vezes não tem nem analgesia para essas mulheres. Então, assim, e vai de qualquer jeito. Porque esse médico é mau? Porque essa enfermeira é má? Não, porque é isso que eles sabem fazer. Porque essa foi a capacitação que eles receberam na faculdade também. Então, assim, a gente precisa olhar para a formação desses profissionais, atualizar esses profissionais, sabe? Porque senão vai ser tudo muito violento. No hospital é consequência desse aprendizado, né? Com certeza. E eles não querem ser violentos. Ninguém quer ser violento, gente. Pelo menos, não, né? Tá. Né? Não vou voltar no fascismo. Ninguém quer, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Mas a probabilidade de você conseguir um parto normal é muito maior no SUS. Como que você vai conseguir um parto mais respeitoso no SUS? Principalmente se você tiver um plano de parto. A gente não falou disso, né? Vocês tinham anotado aí essa pergunta? Sim. Plano de parto é muito legal, gente. É muito legal. Exatamente. Assim, vamos só contextualizar isso, porque assim, como você orienta
as mulheres a preparar esse plano de parto, como ela quer ser cuidada, por quem, em que momento, né? Como você explicaria para as mulheres aí que estão nos vendo esse plano de parto? Isso. O plano de parto é uma ferramenta muito massa, que assim, todas as mulheres têm que ter acesso a isso. E aí é muito legal você ir na maternidade e perguntar para o seu obstetra. Você topa um plano de parto? Vamos fazer um plano de parto junto? Você sabe por quê? Porque um plano de parto não é junto sentar e desenhar com o obstetra, não é isso. Você topa? Eu vou trazer o plano de parto, então. Ele é um documento, assim, um documento que você pode escrever à mão, você pode digitar, você pode fazer o que você quiser, que traz as suas preferências para o parto. Então, é assim, eu quero poder me movimentar, eu quero poder me alimentar, eu quero a presença de uma doula ou não, eu quero o meu acompanhante do meu lado, eu não quero anestesia, a não ser que eu peça ensandecidamente, entendeu? Porque muitas vezes chega no finalzinho, a mulher pede, e é só aquela fasezinha final do desespero, né? Aí falou, não está no seu plano de parto. Então você pode colocar, eu não gostaria que anestesia me fosse oferecida, a não ser que eu pedisse. Que eu peça. Entendeu? A não ser que eu peça. Se eu pedir, beleza. Então, assim, eu não quero citocina como protocolo, né? Eu não quero litotomia. Eu quero que o cordão umbilical ele seja clampeado no momento oportuno. Isso significa o quê? Que aquele sangue que está na placenta, ele é do bebê, gente. Então, a gente clampear e cortar o cordão rápido, imediatamente quando o bebê sai, a gente faz com que esse bebê deixe de receber uma quantidade tão grande de sangue que é capaz de impedir anemia até 1 ano de vida do bebê. Vocês têm noção? Olha os benefícios que a gente impede quando a gente faz uma assistência que não está pautada na medicina baseada em evidência. Então, a gente espera esse cordão parar de pulsar. Porque enquanto tem sangue da placenta para o bebê, o cordão fica pulsando. É a coisa mais linda de ver. Então, assim, se eu precisar de uma cesariana, eu gostaria que o campo fosse rebaixado para o bebê nascer, ou não. Eu gostaria que o ar-condicionado fosse desligado. Eu gostaria de ter a musiquinha que eu gosto. Por exemplo, das coisas mais sutis até as coisas mais objetivas. Aí você faz uma preferência. Você vai fazer com esse papel. Você vai dividir com a sua equipe, com o médico que está te acompanhando, com a enfermeira, com a obstetra. Eu não quero de jeito nenhum o colírio nitrato de prata no meu bebê. Vocês sabem o que é esse colírio? Ele é um colírio que é pingado no zoinho dos bebês. Ele é um protocolo no SUS, tá? E é um protocolo há muito tempo na assistência tradicional, até para as mães que tiveram cesariana. Mas ele é um colírio que ele é pingado nos olhos dos bebês para evitar que esses bebês tenham uma conjuntivite bacteriana. Quando que eles podem ter essa conjuntivite bacteriana? Só de passar pelo canal de parto? Não. Eles podem ter essa conjuntivite se eles passarem e essa mãe estiver com sífilis ou gonorreia, tá bom? Se você tem um pré-natal bem feito, se você não tem nenhuma dessas doenças, o seu bebê, mesmo num parto normal, ele não precisa receber o colírio. Como que é o protocolo do hospital que você vai? Ele permite que você não, né, que não seja aplicado o PRED, que é esse colírio? Não. Ah, mas é um hospital que a minha família está mais perto, então eu encaro essa intervenção. Então, assim, quando a mulher tem as informações, eu não gostaria, mas essa opção que a gente tem, não sei o quê. Tudo bem. Então, é entender que esse plano de parto ele precisa estar linkado não só com a instituição onde você vai receber esse bebê, mas também com a equipe. Porque não adianta você fazer um plano de parto dos sonhos se o seu obstetra não vai deixar a doula entrar, por exemplo, né? E você quer a doula. Então, assim, precisa de comunicação. E aí é nesse plano de parto, é fazendo esse plano de parto que a família se empodera para esse parto. Porque o empoderamento ele não acontece sem informação, né? Então, assim, é isso. A autonomia não acontece sem informação. Então, esse plano de parto, assim, para mim, ele é o top, assim, das recomendações para a gente evitar e diminuir a violência obstétrica. Então, a gente também tem que colocar, garantido isso em projeto de lei, por exemplo, que o hospital vai receber o plano de parto. Porque aqui, por exemplo, na maternidade de Pinda, você chega... para quem que eu apresento meu plano de parto? Né? Onde eu posso protocolar o meu plano de parto? Plano de quê? Plano de parto. Ah, é o seguinte, você vai entrar por aquela porta ali, aí você vai subir a rampa. Não estou falando roteiro. Não estou falando itinerário. Eu estou falando e vou embora. Você desiste, porque a pessoa não sabe o que vai receber.
O que a pessoa vai fazer com isso, que ela não sabe nem o que é? Então, assim, quanto mais mulheres levarem planos de parto até a maternidade, insistirem que isso é importante, que eu quero protocolar e que eu quero que isso aqui seja visto pela equipe que vai me atender, quer ela seja do SUS, quer ela seja do convênio particular, quando eu entrar em trabalho de parto, meu, é assim que a gente vai fazer a transformação. A gente não vai fazer de cima para baixo, né? Abrindo a cabeça do médico, abrindo a cabeça do hospital, a gente vai fazer com o movimento das mulheres, com o movimento das doulas, com esse movimento de humanização todo, sabe? É isso. Lindo vai ser o dia que você chegar num médico obstetra e ele fala assim, você já preparou seu plano de parto? Que não deveria ser, tá? Mas não deveria ser lindo. Deveria ser o beabá então, de qualquer obstetra. Diante né? do cenário que temos, Sim. Né, vamos combinar, isso seria lindo. E quando eu falo que já tem obstetra assim, eu falo, fico feliz por um lado, mas fico triste por outros. Porque são alguns e ainda é muito elitizado, gente. Eu tenho a Clínica Mátria, sou cofundadora da Clínica Mátria, mas ainda é para uma parcela classe média branca. Eu conto nos dedos quantas foram as mulheres negras que entraram na Mátria. Vocês entendem? É porque a Mátria é racista? É porque a gente vive numa estrutura racista, né, e classista. Então, assim, por isso que eu fui para fora, por isso que eu fui para as políticas públicas. Porque, cara, eu ali sozinha, eu fiz um movimento lindo, eu tenho uma clínica dos sonhos. Mas, caramba, isso não tá para todas as mulheres. A gente tem vou aproveitar, eu vou aproveitar essa sua deixa para perguntar. Como é a relação entre o racismo e a violência obstétrica para você? Cara, não é para mim, isso está desenhado. Tem uma pesquisa, Nascer no Brasil, que ela fala que 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, tá? 1 em cada 4. 25% das mulheres. Gente, subnotificado pra caramba, tá? Tenho certeza absoluta. Uma porque as mulheres não denunciam, outra porque elas não se percebem vítimas da violência. Nem sabem que foram violentadas. Tá? E as mulheres negras sofrem 4 vezes mais. Elas têm muito menos anestesia para o parto normal do que as mulheres brancas. Putz, meu filho levou meu celular, ele veio aqui brincar e levou embora, porque estava lá salvo. A gente tem índices disso. Então, as mulheres negras, existe um conceito de que as mulheres negras aguentam mais dor. Então, a elas é oferecido muito menos anestesia. Se não me engano, resquício da escravidão. Né? Resquício da escravidão, gente. Elas sofrem muito mais, sabe? São elas que ouvem. Para de reclamar, porque ano que vem você tá aqui. Porque você tá fazendo isso para ter Bolsa Família. Sabe? Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É assustadora essa relação entre o racismo e a violência obstétrica, entre o racismo e a violência de gênero. Se a gente não entender que todos esses sistemas de dominação, eles se entrelaçam e eles vão se somando, né? Porque a gente aqui, enquanto mulher branca, a gente já se sente oprimida pelo gênero. Então, pense uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher da periferia, com quem a gente está falando. Então, a gente precisa entender que essa violência, ela vai potencializando, ela vai aumentando. E a gente são essas mulheres que a gente tem que defender, sabe? Muito mais essas. Então, por isso que eu falo, tem a Clínica dos Sonhos, uma delícia, mas, caraca, cadê todo mundo? Enquanto alguma mulher ainda for violentada, cara, a gente vai estar tranquila? Exato. Então, assim, é isso, sabe? Acho que o meu desespero é mais esse. Claro, você quer fazer a sua? Na verdade, não, é que eu tenho uma pergunta, porque até mandar um abraço para a Laiane, que é psicóloga da nossa equipe, que participou da criação do roteiro das nossas perguntas e ajudou muito nas reflexões. E a Laiane, ela fala muito da violência legitimada e questiona muito isso e diz que é uma das violências que mais tomam, são as violências legitimadas, né? Quando a gente protocolos, né? Isso, quando a gente diz que na classe médica não se aceita o termo violência obstétrica, para mim, e eu sou profissional da saúde, para mim, não aceitar o termo violência obstétrica é uma violência legitimada. E quando você traz para mim, que é um dado que eu não tinha, do uso da ocitocina como protocolo em hospitais,
eu fiz essa pergunta, botei para a Flávia, se coubesse fazer. Você entende isso ser um protocolo em hospitais, esta ocitocina, ser distribuída, arroz com feijão para todo mundo? Você não entende isso como uma violência legitimada? Não tem como a gente discutir isso, né? É muito nítido para a gente aqui, né? Eu não sei se é para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Porque esse conceito, né, da gente entender que a gente está mergulhado nesse sistema todo e que quando existe um protocolo de atendimento e que todas as mulheres são iguais, todas as mulheres vão passar por isso, vamos romper a bolsa com 4 centímetros de todas as gestantes. Isso também é protocolo, às vezes em hospitais. Então, assim, e se a gente lembrar que uma intervenção puxa a outra e cada intervenção traz um risco associado. Gente, a gente está num país que mais da metade da população nasce de cesárea, já falei disso. E o índice de mortalidade materna aqui é muito alto, sabe? É 3 vezes mais o índice que é razoável. Então, assim, o Brasil não atingiu a meta do milênio na redução da mortalidade materna. E o Covid o Covid vai potencializar essa meleca. Você sabe por quê? Porque aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil, as gestantes morrem de Covid. Aqui no Brasil, gente. Então, assim, de 200 e não sei quanto, 264, aqui esse número vai aumentando dia a dia, né? 270 pessoas, mulheres que morreram de Covid no mundo, 240 são brasileiras. É tipo isso, sabe? É assustador. E aí a gente olha, por quê? E aí a gente vai lá atrás. Quem tá morrendo de Covid no Brasil? Os pobres e os negros, né? Quem são essas mulheres também? Por que essas mulheres morrem de Covid? Porque o pré-natal também está muito aquém. Porque essa assistência ao parto também não respeita a mulher, né? Então, assim, enfim, muitas mulheres nem chegam à UTI, as gestantes. Muitas dessas gestantes que morreram de Covid não chegaram a ser internadas na UTI por falta de diagnóstico. Porque os serviços médicos, eles ficaram meio parados, porque o pré-natal teve que ficar diferente nesse período de Covid. Essas mulheres estão desassistidas. Vocês têm noção? Então, assim, é assustador. O que a gente está falando é assustador, sabe? A gente não pode passar pano. A gente não pode fingir que o termo violência obstétrica não existe. Tem um caso, eu não sei se vocês querem me interromper com uma pergunta. Vocês querem? Não, pode continuar. Não pode falar. Tem um caso. Meu amorzinho, eu já vou, tá bom? Prometo, falta pouquinho, né? 12 minutos. Acabandinho. Tá acabandinho. Não sei se vocês já ouviram falar do caso Adelir. Não? Adelir Góes, ela morava no Rio Grande do Sul, na zona rural do Rio Grande do Sul. Essa mulher, no dia 31 de março, isso já tem 2014, tá? Ela foi passar numa consulta de pré-natal e o bebê dela, ela já tinha tido uma cesariana no primeiro filho. Assim como a maioria das mulheres brasileiras, né? Então, se a gente fala uma vez cesárea, sempre cesárea, todas serão cesariadas. Mas a Adelir Góes foi fazer o pré-natal e aí a médica viu que o bebê dela estava pélvico. O que significa um bebê pélvico? Um bebê sentado. E ela falou, a gente vai te internar que você vai para uma cesariana, né? Você não vai entrar em trabalho de parto. Ela falou assim, não, mas eu sei que os bebês podem nascer, né, pélvicos. Um bebê, ele só não pode nascer se ele tiver transverso. Transverso é quando ele está deitado assim, ó, no útero, tá? Se ele tiver de cabeça para baixo, ou se ele tiver de bumbum ou pé para baixo, esse bebê nasce. Existe aumento de risco? Existe, mas são decisões informadas. Então, uma mulher que se informa entende de um parto pélvico é um parto possível, e é um parto, inclusive, tem menos risco que uma cesariana pélvica, tá? Que também ninguém fala disso. A Adelir assinou um termo e se recusou a ir para cesariana, tá? Se recusou a internação. E voltou para casa. À noite, a Adelir entra em trabalho de parto, e a casa dela é invadida, eu anotei aqui, gente, por um oficial de justiça e 9 policiais armados. Que a obrigaram a entrar na ambulância, eu vou ler para não perder nada, tá? Dos detalhes. Que a obrigaram a entrar na ambulância com a pena de que se ela não entrasse, inclusive o marido dela seria preso, porque eles estavam botando em risco a vida desse bebê. Essa mulher assinou um termo. Ela teve a coragem de se responsabilizar
certo, assinando o termo. Esse foi o grande ponto da Adelir. Então, eu me responsabilizo por isso. Eu sei que existe, eu vou procurar uma equipe. E ela saiu para buscar uma equipe, ela entrou em trabalho de parto. Ela foi pega em trabalho de parto e levada à força numa ambulância. E ela foi submetida à força por uma cesariana. Submetida à força a uma cesariana. Cortaram o corpo dessa mulher na marra. Então, ela desafiou a autoridade médica, né? Foram 2 médicas que atenderam a Adelir, gente. Então, quando a gente fala que é uma violência de gênero, não necessariamente são só os homens que vão praticá-la. Tá? A gente reproduz. É muito complexo, porque é estrutural e a gente, enquanto mulher, reproduz. Impuseram a decisão da cesariana. Esse fato, ele aconteceu no aniversário, olha que coisa, no aniversário de 50 anos do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. A Adelir, por conta dela, existiu uma comoção pelo movimento de humanização, mulheres foram à rua, foi uma coisa, assim, sabe? E esse foi um caso, assim, de tantas violências em cima dela, né? Porque não foi só uma violência física, ela não foi só cortada à força, né? Ela foi destituída do poder dela, de decisão, ela foi destituída de subjetividade, ela foi à força num carro, numa ambulância com policiais armados, gente. Porque ela escolheu ter o bebê, não ser submetida a uma cesariana e procurar uma equipe para acompanhar o parto pélvico dela. Enfim, esse caso da Adelir, ele escancara pra gente a violência obstétrica como uma violência de gênero, tá? Então, assim, é contra isso também que a gente tem que lutar. Não adianta nada a gente só falar de violência obstétrica se a gente não fizer esse recorte. Recorte não, se a gente não botar o gênero na frente e falar, eles estão fazendo isso com a gente, porque a gente é mulher. Mulheres. É isso, tá? A gente não tá sendo a louca do parto normal e a gente não tá sendo a louca feminista. Isso aqui é nítido se a gente entender que é estrutural, né? Então a gente pode falar fofo ou a gente pode falar mais agressivo e querer botar um fim no patriarcado. Mas a gente precisa falar desse assunto, né? Eles estão fazendo isso porque somos mulheres e eles estão fazendo mais isso com as mulheres que eles menos escutam, que são as mulheres negras. Sim, porque aí entra toda a questão da escravidão, que é também estruturante da formação. É muito mais difícil para um médico não me ouvir se eu der um chilique no consultório, na clínica ou no hospital. Muito mais difícil ele não parar para me ouvir se eu disser que eu vou chamar a polícia ou seja lá, do que se for uma mulher da periferia, uma mulher negra. Sim, com certeza. Então é de gênero, é de raça, é de classe. De classe. Exato. Todas as intersecções, a gente não pode deixar de fazê-las. Exato. Eu fico imaginando as indígenas, meu santo. Exatamente. Elas têm sofrido também com essa medicalização do parto, tá, gente? Elas também têm sido podadas de parir de cócoras. E o quão mais violento é para elas isso? Muito mais violento. Nossa. Porque tira da cultura, né? Então expropria ela da cultura dela e bota ela aqui de uma camisolinha. Então, assim, o que a gente está fazendo? Né? Sabe? Agora, me fala um pouquinho, assim, existem, para a gente fechar, porque a gente vai ter que fazer outra, porque ainda tem tantos questionamentos, né? Assim, vamos falar da nossa região, né? Ou nacionais, se você tiver também para indicar, grupos de mulheres e organizações que atuam no sentido de esclarecer a violência obstétrica e dar apoio às vítimas da violência obstétrica. A Artemis é uma delas, né? Essa aqui é nível nacional. Mas assim, localmente, né? A gente tem o Coletivo do Ventre ao Peito em Taubaté, a gente tem a Roda Bebê do Bem em São José dos Campos, a gente tem a Clínica Mátria aqui em Pinda, né? Que é isso, a gente está aqui para amparar e trazer informação para se proteger da violência, porque a gente está lidando com a violência com a informação ainda, né? A gente está pautando nesse sentido. A gente tem a Defensoria Pública, né? Então, assim, a gente tem que ir para os órgãos que possam nos acolher. Com efetividade que a Defensoria vai te acolher? A gente não sabe, mas a gente tem que tentar. Uma vez eu ouvi de um defensor público que era muito difícil as notificações de violência obstétrica irem até o final,
do processo, sabe? Porque elas vão esbarrando nessa coisa da autoridade médica e de uma palavra contra a outra, né? Então, assim, mas é esse caminho que a gente tem que seguir, tá? E aí são muitos os grupos de informação na internet, né? Que a gente tem que ir atrás. Então, assim, tem o Gama, que é em São Paulo. O Se Aparta é um evento que acontece todo ano, né? Esse ano ele vai ser online, mas ele acontece todo ano, que é é um simpósio de atualização para o parto. Tem a Reúna, que é a rede de humanização, nascimento, enfim. Olha, a gente tem que buscar, a gente tem que jogar na internet a palavra humanização do parto, humanização da assistência, equipe humanizada. É absurdo ainda. Eu acho absurdo, sabe? A gente tem que falar que a gente vai humanizar alguma coisa, né? Porque a gente muito louco. É muito louco, porque a gente está lidando com gente, né? Mas a gente precisa compreender esse termo humanizado com aquelas 3 coisas que eu falei. Não, e reconectar o ser humano, Milena. A gente está precisando reconectar o ser humano com a sua humanidade, sim, né? Em muitos sentidos, e não só, inclusive, não só nesse. Mas é que daí a gente ouve que, humanizado não faz parto de bicho mesmo. Eu ouvi isso de um obstetra que eu procurei. Então, assim, não se deixe abalar pela palavra, pelo julgamento, são as loucas do parto normal, são aquelas que comem a placenta, são aquelas que não dão banho no bebê. Você vai ouvir um monte de coisa, mas vai buscar informação, sabe? Busca esses grupos de apoio, porque, assim, o que a gente está falando é da gente oferecer informação e a mulher e a companheira ou o companheiro terem autonomia, sabe? Para escolher onde eles querem parir, como eles querem parir, sabe? Assistidos por quem. É isso, a gente está falando disso. Se eu recomendo um parto desassistido no meio da floresta, abraçando a árvore, eu não recomendo, gente, eu não recomendo. Agora, sou eu que vou acionar o Ministério Público para ir buscar essa mulher e pegar ela à força? Não. De maneira alguma, ninguém pode fazer isso com uma mulher que fez a escolha dela, se ela está consciente, informada. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar por isso, para garantir autonomia, e essa autonomia ela só vem quando a gente está bem informado. Então, as escolhas só são conscientes se a gente tem informação. É isso. Então, para mim, pautar a violência obstétrica, a gente ir com força na informação. É nesse sentido, sabe? Milena, deixa eu pedir só para você repetir, porque eu estou colocando agora para as pessoas que estão assistindo ao vivo. Então, eu coloquei a Clínica Mátria, o Coletivo do Leite ao Peito, eu coloquei a Gama, da Defensoria Pública, Se Aparta, que é o simpósio online, Reúna, que é a rede de humanização do parto e do nascimento, e você falou do coletivo de São José dos Campos, que eu perdi. Roda Bebê do Bem. Roda Bebê do Bem, muito obrigada. Tudo junto. Aqui na região são esses, assim, sabe? Os principais. E o movimento da humanização está se expandindo. Então, é isso. Sempre, gente, um caminho bem legal. Hoje mesmo, né? Eu estava na clínica, atendi o telefone, eu queria um parto domiciliar, como que eu faço? Eu falei, o que eu sugiro? Se tem equipe, tem equipe, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Mas antes disso, conversa com uma doula, contrata uma doula, né? Então, assim, eu sugiro alguns nomes, conversa com algumas doulas, porque a doula, gente, tem que ser aquele profissional que vai bater aqui para você, né? Ela vai te ver do avesso ali, sabe? Você vai escancarar essa subjetividade para ela. Então, assim, encontre uma doula que você tenha afinidade. Se conecte, sabe? né? Exatamente. E aí busca o suporte dela, porque ela já sabe esses caminhos. Ela conhece as equipes, sabe? Ela sabe os índices de parto normal dos obstetras da região. Ela sabe quais são os protocolos em cada instituição. Então, assim, uma doula, na minha opinião, é o primeiro profissional que eu sugiro que uma mulher busque para que ela se informe de tudo isso. Se ela vai continuar com a doula ou não, aí é uma escolha dela. Eu não falo que toda mulher precisa de uma doula. Eu falo que toda mulher merece uma doula. É sensacional, gente, você ser acolhida dessa maneira, sabe? Por uma doula. Você poder receber esse suporte. Com certeza. É esse o caminho, assim, que eu acho, de pedras. E depois, se eu me lembrar de mais algum, eu acrescento nos comentários. Tá? Legal, muito bacana. Links. Porque, assim, agora de imediato, como não foi nada combinado aqui, né? Sim. E eu falo pra caramba e vou desvirtuando todas as perguntas.
Eu também me perdi, mas eu coloco lá depois, assim que eu tiver um tempinho, eu entro e coloco. É bacana, é bacana porque se você colocar ou fizer algum comentário, fica mais fácil das pessoas que estão assistindo, também te que procurarem. ainda não te seguem, passarem a te seguir nas redes sociais. Então, é bem bacana. Legal. Uma coisa que eu esqueci foi de compartilhar o ao vivo. Olha que lerda. Eu ainda não estou muito treinada nesse negócio das mídias, sabe, Flávia? Mas depois você pode compartilhar, para quem não pôde ver, dá para compartilhar direto. Agora, outra coisa para a gente fechar aí nessa história, eu acho importante também que cada vez mais mulheres compartilhem suas experiências. Contem, relatem. Porque essas experiências, elas servem muito para tanto motivar as pessoas a buscarem informações, como exemplos a seguir ou não seguir. Então, eu acho também muito bacana que nós, mulheres, façamos cada vez mais, falemos, soltemos, contemos para o mundo as nossas experiências, porque elas também servem de apoio para muita gente. E a gente não consegue imaginar o quanto. Eu já vi várias experiências de campanhas de nós, mulheres, como aquela no meu primeiro assediador. Isso tudo, você liberta muitas mulheres que estão escondidas a contarem suas histórias, a se libertarem dessas histórias e de suas dores, que não são só físicas, né? Então, isso também é muito bacana, né, Milena? Exatamente. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar, fazer rodas. Esses grupos, eles geralmente fazem encontros, né? Agora está tudo rolando virtual, mas também tem os encontros. Então, assim, é fundamental que a gente possa ouvir a história do outro e não só as histórias doídas, né? Porque a gente ouve muita história de dor, de sofrimento, de violência do parto normal. Mas, cara, histórias como a minha, as mulheres precisam falar mais, o mundo precisa saber, né? Então, assim, a gente precisa dividir mesmo, compartilhar vídeo de parto, lindo. Aí tem gente que fala, aí vocês estão romantizando demais o parto. Gente, vocês já demonizaram demais, sabe? Deixa a gente romantizar. É o contrário. Mesmo que tenha que editar uns trechos que a gente dá uma aspirada na batinha. Deixa, porque as mulheres precisam entender que, cara, olha, uma mulher que foi assistida com respeito, que teve uma assistência humanizada no parto, é uma mulher que, assim, eu duvido que ela fale que ela teve uma experiência negativa de parto, sabe? Então, assim, é uma mulher que quer parir um monte de filho. Eu pariria 1000 vezes se eu não tivesse que criar um punhado. Mas eu tenho que criar depois, né? E no sistema capitalista que você tem que criar, exatamente. Inclusive. Então eu parei no segundo, sabe? Porque é tão gostoso parir que eu pariria. Olha, eu pari um só. Eu disponibilizei minha barriga pro meu primo gay. Eu falei, olha, quando você quiser, barriga tá aqui, vai nascer de parto natural. Pode vir, que eu empresto, eu quero parir, gente, eu quero parir. Então, assim, muito legal. Agora já tô com 41, já tô meio que dando pra trás. Se ele demorar muito, não sei se... A gente é pisciana, a gente tem 41 anos, eu tô gostando dessas semelhanças. Milena, muito obrigada pelos conhecimentos que você compartilhou aqui hoje. Eu tenho certeza que foram úteis para muitas mulheres, inclusive para mim, que já achava que eu era extremamente informada em relação ao meu parto. Hoje você falou várias coisas que eu nunca nem imaginei. Então, assim, como é lindo a gente ter acesso à informação e poder compartilhar esse conhecimento para que as pessoas busquem as melhores maneiras de viver com qualidade, de ter seus filhos com qualidade. Muito obrigada mesmo, viu? E eu espero que a gente tenha outra e outra. Eu quero várias, eu adoro. E também queria aproveitar para convidar você e as pessoas que estão nos assistindo, porque no dia 18 de setembro, a gente vai ter aqui 2 psicólogos, são Josué Lobato e o Felipe Benites, falando sobre saúde mental da população LGBTQIA+, que é muito importante também esse tema. Nessa sociedade que a gente está vivendo, nessa conjuntura que a gente está vivendo, falar de mulheres, falar da população LGBT, falar sobre indígenas e falar sobre todos os preconceitos, imigrantes, refugiados. Se a gente, privilegiado, está sofrendo as consequências do que está acontecendo, você imagina
essas pessoas. Então, a gente tem mais é que botar a boca no mundo e falar o que está acontecendo. Então, eu posso só agradecer você, Milena, pela nossa conversa de hoje, que foi maravilhosa. Boa noite, Lara, boa noite, Milena, boa noite a todas e todos. Adorei também, meninas. Boa noite. Boa noite, agradeço demais. A Milena foi extremamente acessível, uma querida. E eu fico muito feliz de ter pessoas como a Milena aqui no Vale. Quando a gente descobriu, quando eu e a Alana descobrimos a Milena aqui no Vale, foi assim, opa, peraí, olha só, o Vale tem as suas questões, Taubaté, esquisitinho em vários aspectos, mas tem muita gente aqui tentando transformar a realidade, tentando colocar no mundo uma outra forma de existir, né? Com respeito, com escuta, de forma coletiva. Então, é muito bacana saber que você existe aqui com a gente. Eu estou muito feliz de ter tido você aqui nesse espaço. Ai, que linda! Eu vou ter que falar só um pouquinho agora. Falar assim que você quer encerrar, mas assim, a minha admiração pelo Espaço Elabora é uma coisa assim, é muito recíproca. Eu fiquei encantada, assim, o posicionamento de vocês e tudo que vocês pautam. Nossa, gente, é tudo recíproco aqui. Viu? Verdade. A minha vontade era juntar. Elabora Mátria. Vamos fazer um negócio só. Vamos pensar nisso aí. Tá querendo botar fogo no parquinho. Eu vou imitar o despresidente dizendo, vamos pensar nisso aí. Tá ok? Tá ok? Vamos pensar nisso aí. Vamos pensar nisso aí. Tá ok? Acho que eu também... Eu curti. Eu gosto desse negócio. Essa pegada articulação é comigo mesmo, tá? Precisando, eu tô aqui para fazer as grandezinhas, assim, ó. Tô sabendo que eu também sou pisciana, tá? Queridas, obrigada, mulher. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima entrevista semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.